Conosco hoje o Dr. Ricardo Dourado. Dr. Ricardo, por favor. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigada por estar aqui. Por favor. Dr. Ricardo Dourado é otorrinolaringologista, nosso convidado hoje aqui no programa para responder as nossas perguntas. O Dr. Ricardo é porta-voz da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. É graduado em Medicina pela Universidade Estadual de Campinas, especializado em cirurgia otológica e base lateral do crânio pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e possui experiência na área de medicina com ênfase em cirurgia e clínica otorrinolaringológica. Essa especialidade, doutor, é ótima para fazer a gente travar a língua. A gente já tem um monte de palavras aqui, mas antes, seja bem-vindo ao nosso programa, doutor. Boa tarde. Camila, boa tarde. Bom, é um prazer, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui para poder tirar as dúvidas de vocês e esclarecer isso que, como a Camila fez uma bela introdução, é tão importante para a vida da gente e de todos, que é a comunicação e a interação social, né? Estudos de qualidade de vida e de longevidade relacionam muito essa questão de convívio social adequado para ter uma vida saudável e feliz e duradoura, né? E acho um ponto muito interessante para o senhor destacar, porque é para as pessoas entenderem o impacto disso. Porque muitas vezes pensa assim, começa a perder a audição, mas não entende o quanto isso vai mexer na vida de todo mundo. E é por isso que é um assunto que a gente tem que dar importância, especialmente numa população que está envelhecendo e que a gente vai continuar convivendo por muito tempo e manter essa capacidade de interação, de comunicação mais preservada possível é muito importante, não é, doutor? Sim, e até comentando, acrescentando, tem estudos hoje em dia que demonstram que os idosos que têm algum grau de perda auditiva e que essa perda auditiva não é corrigida por alguma forma, diversas formas, a gente vai comentar ao longo do programa, eles têm uma incidência maior de Alzheimer ao longo que vai envelhecendo. Isso já está bem estabelecido e das causas evitáveis de Alzheimer, a correção da perda auditiva é a mais influente, é a que mais dá diferença. Tem outros fatores também, que é a correção, por exemplo, diabetes, colesterol, pressão alta, tudo isso interfere, mas assim, e são fatores corrigíveis, mas a perda auditiva consegue ainda dar um grau maior de melhora e diminuição do risco de Alzheimer do que esses outros fatores, que também são muito importantes, né? A gente sabe por quê, doutor? Agora eu vou ter que aproveitar essa oportunidade. Qual que é a relação? A gente imagina que seja o que você está comentando mesmo, a questão de convívio. Porque a pessoa que vai começando a ter perda auditiva, como é um tipo de deficiência que a gente costuma comentar que ela é oculta, assim, se a pessoa quiser esconder isso, ela vai esconder, né? Assim, se ela ficar quietinha, não for conversar com ninguém. E há pessoas que têm vidas bem solitárias, com pouco convívio mesmo. E aí, com isso, a pessoa vai cada vez mais se isolando. E o que está muito relacionado com a questão de Alzheimer é atividade cerebral, né? Você desenvolver atividades novas, você continuar lendo, você conversar com outras pessoas, né? Aprendendo novas atividades. Isso é estímulo para o cérebro. Quando você vai se retraindo, você está estimulando menos o seu cérebro. Então, a gente imagina que seja isso. A gente fica falando faz palavra cruzada, monta quebra-cabeça para evitar o Alzheimer, mas continue conversando, continue falando com as pessoas, interagindo socialmente, aprendendo sobre a história de vida das pessoas. Tem muitas formas disso, mas para isso é preciso preservar ao máximo a nossa capacidade de audição, de interpretação. E aí a gente vai entrar na nossa conversa hoje, doutor. A gente falou de 10 milhões de brasileiros convivendo com algum grau de perda auditiva. E que sabem disso já, doutor? Essa é a grande questão, né? Muitos desses não sabem, né? Isso é uma estimativa, né? Lógico, extrapolado de números de outras regiões, mas muitas dessas pessoas até podem começar a perceber, mas ainda não foram atrás para ver o que está acontecendo e se teria algum tratamento específico. Isso quer dizer que demonstra que nós temos graus de perda auditiva? Isso, esse é um ponto importante a comentar, né? Por exemplo, existem perdas que são leves, né? A gente classifica os graus de perda em 4 níveis, né? Que é perda leve, perda moderada, perda severa e perda profunda, né?
E de acordo com a intensidade da perda, tem opções melhores de cada tratamento, né? De uma forma geral, né, aparelho auditivo é sempre uma opção interessante para a maior parte dos casos e o que acaba funcionando na maior parte dos casos. Mas, assim, tem diversas causas, né, de motivos para estar tendo essa perda auditiva. E de acordo com cada motivo, a gente vai ter um tratamento específico, que eventualmente pode ser só até mesmo uma infecção. A gente pode entrar com alguma medicação, um antibiótico, alguma coisa relacionada ali para corrigir essa infecção, melhora essa perda auditiva. Ou, por exemplo, uma cirurgia, em alguns casos, que mais tarde a gente vai comentar também, que tem perdas auditivas que são corrigidas por cirurgia. E, eventualmente, até mesmo à medida que a audição vai se deteriorando mais, a gente tem outras opções. Hoje, felizmente, é muito difícil a gente não ter uma opção de tratamento para alguma perda auditiva. Praticamente, quase todas têm alguma forma de tratamento e a maioria é, inclusive, coberta pelo SUS, tá? Não são só necessariamente precisa ser tratado em uma rede privada. Hoje em dia, quase todas também têm alguma possibilidade de tratamento pelo SUS. Isso é muito importante porque há um tempo atrás era quase como, é assim mesmo. Faz parte da vida, faz parte de envelhecer, não se faz nada, é muito caro. Então, a gente tira agora também essa barreira de acesso ao tratamento. Mas eu queria que você começasse explicando para a gente, então, essas diferenças. Por exemplo, há pessoas que já nascem surdas. E há pessoas que vão perdendo a audição ao longo da vida. São causas diferentes, são tipos diferentes de surdez, doutor? Esse é um ponto interessante, né? Os que nascem com surdez, a gente fala que é o tipo de surdez congênita, né, de nascimento. Esse é um grupo importantíssimo, tá? E porque a gente tem que atuar o quanto antes, senão essa criança não vai ter condições de desenvolver fala adequadamente, de desenvolver comunicação. E se não for treinada na época certa, até mesmo para a linguagem de sinais, ela vai ter dificuldade. Então, como é um grupo, é uma doença silenciosa, assim, oculta, né? Até para a gente pegar essas crianças, foi instituído o teste da orelhinha ao nascimento, que hoje em dia, praticamente em todas as maternidades já é feito, que é um teste que a criança não depende da resposta dela, é automático, eles fazem um teste nas orelhas e conseguem determinar de uma forma grosseira se a criança ouve ou não. É um teste que a gente chama de triagem. Os que falham nesse exame vão precisar passar com o otorrino para avaliar melhor e qualquer coisa repetir o exame e aí já vai fazer o segmento, porque se ela tiver realmente alguma perda auditiva, a gente corrigir preferencialmente no primeiro ano de vida ou no máximo ali até os 2 anos de forma ideal, tem tudo para essa criança desenvolver a linguagem de fala e audição de uma forma plena e a estudar e ter uma comunicação adequada. Quando a gente fala de surdez congênita, a gente fala em alguma forma de reversão ou não, de diagnóstico, de identificação, para poder conduzir a criança para o seu amadurecimento na comunicação, para o seu aprendizado de outra forma? As congênitas, na maioria das vezes, são sequelas de doenças ou alguma alteração genética que a criança tenha. Né? Durante a gestação. Isso, ou a herança familiar também, muitas vezes está relacionado, né? Mas, por exemplo, às vezes na gestação, a mãe pode pegar uma doença que é a rubéola, né? Por isso que existe vacinação para rubéola, e isso, felizmente, no Brasil já não é comum a gente ver essa causa hoje em dia. Tem outra doença também viral, que é o citomegalovírus, CMV, também, que quando tem na gestação pode dar, além de várias outras alterações, a perda auditiva. E outras doenças intraútero também que podem afetar. Nesses casos, a maioria das vezes a gente não são reversíveis. Sim. Assim, do ponto de vista, a gente dá uma medicação, logo que descobre e reverte. Sim. Mas a gente tem tratamento para compensar essa perda, que seria, por exemplo, um aparelho auditivo, né? Ou eventualmente, se for uma perda profunda que realmente não tem uma resposta, a gente tem um tratamento hoje em dia, que é o implante coclear, que a gente restabelece a audição dessa criança,
E mesmo no SUS tem esse tratamento, tanto o aparelho auditivo, mesmo para criança, idoso, ou o implante coclear. A gente já consegue hoje fazer o diagnóstico, a identificação dessas crianças logo no começo, logo no exame, ou muitas vezes ainda é em casa que os pais percebem? Eu como mãe já vi aqueles vídeos, se bate uma porta e a criança não se assusta, se é um barulho muito alto e a criança não vira para olhar, que isso pode ser um sinal. Isso ainda vale, doutor, ou geralmente não chega a esse ponto? Isso vale, mas eu espero que não chegue a esse ponto, né? Porque, assim, a ideia é esse programa de triagem funcionar adequadamente. E funciona super bem na maior parte dos lugares. Tá? E assim, a gente possibilita o acesso. Isso, a ideia é porque você esperar a criança não desenvolver fala, que a maioria vai começar a falar ali ao redor de 1 ano e meio, Sim. 2 anos, né? Então, se esperar até os 2 anos, ela já está tendo um prejuízo grande. Então, o ideal é esse sistema de triagem funcionar direitinho, mas tudo que ela levantou de sinais, assim, bateu palma, a criança não pisca o olho, que é um reflexo que a gente tem, ou um barulho forte, a criança continua imóvel, é uma coisa que tem que chamar atenção e vale a pena passar no pediatra, passar no otorrinolaringologista, para ele fazer uma avaliação. Tá? Porque às vezes não é uma perda congênita, mas ele pode ter alguma coisa que surgiu depois da triagem que está causando essa perda auditiva. E aí pode Fazer não um ter sido uma falha da triagem, Sim. mas aconteceu depois. Agora, quais são os motivos que podem levar à perda auditiva após o nascimento? Tá. E aí em qualquer faixa etária? Uhum. Bom, já que eu comecei falando de crianças aqui, né, vamos pensar nas crianças, é super comum otites, né? E tem a otite bacteriana, que os pais acabam conhecendo mais, que é aquela que muitas vezes dá febre, dor no ouvido, né, e às vezes até secreção no ouvido. Esse tipo é uma doença que é infecciosa, muitas vezes a gente dá antibiótico e resolve, mas algumas crianças ficam tendo esses quadros de repetição. Tá? Aí, nesse caso, precisa passar numa consulta com o otorrinolaringologista para ele avaliar melhor. Tem um outro tipo de doença, que também acontece mais em crianças, que é uma secreção que fica persistente no ouvido. Ela está até muitas vezes associada com essas otites de repetição. Tá? Que nesses casos, tanto na otite de repetição ou nessa secreção que fica persistente, muitas vezes a gente precisa fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia com anestesia geral, mas é uma cirurgia relativamente tranquila, que é o que eles colocaram aqui na tela, tá? Para a gente drenar essa secreção. Doutor, explica para a gente tentar entender essas imagens, por favor. Vamos começar do básico aqui primeiro, né? Então, esse aqui é o tímpano, né, da criança. Isso aqui é o martelo, que é um ossinho. O tímpano é essa pelezinha daqui que tem um reflexo, tá? Para olho treinado, a gente vê que tem um aspecto de ter uma secreção atrás desse tímpano, não está um aspecto normal. Aí, como que a gente faz nessa cirurgia? A criança vai estar dormindo, anestesiada, isso aqui ele está usando uma câmera, tá? A gente faz um cortezinho na membrana, aspira a secreção, tá vendo? Isso aqui é um catarro que tinha ali atrás do tímpano, né? Que prejudicava a audição dela. E aí a gente coloca esse dreninho, que é chamado de tubo de ventilação, né? Que é um dreninho que ele serve para ventilar esse ouvido, para não ficar acumulando essa secreção. Uma secreção parada. Isso. Vai ficar vazando, digamos assim? Às vezes, nos primeiros dias, até drena um pouquinho de secreção, que é a função dele, né? Tá. Restabelecer a função ali do ouvido. Mas a ideia é que esse dreninho, depois ele cai sozinho. O próprio corpo expulsa. Demora ali de 6 meses a 1 ano, mais ou menos, varia de criança para criança. E quando ele é expulso, geralmente fecha sozinho o tímpano. Quando você vai olhar um dia, ele está com o tímpano fechado e o tubinho está ali preso em alguma cerinha, a gente retira no consultório. Essa é uma perda auditiva passageira, digamos assim, relacionada à secreção que estava impedindo. Isso, a secreção que fica atrapalhando o som chegar na orelha, né? E nesse caso, só que assim, como acomete mais crianças ali ao redor de 2 até uns 4 anos, que é o período que tem mais esses quadros, é na fase de aquisição de linguagem. Então, mesmo isso geralmente causando uma perda mais leve de audição, isso pode ser motivo para um atraso de fala em crianças ou troca de fonemas que as crianças às vezes
podem fazer e ter mais dificuldade de evoluir, pode ser por isso, porque como o som está abafado, ela vai ter dificuldade de reconhecer algumas palavras, por exemplo, faca, vaca, para ela vai parecer a mesma coisa. Não vai ter dor, não vai ter febre? Não, com o tubinho não. E nesses Mas casos mesmo assim, sem o tubinho, antes? Isso. Ela, na maioria das vezes a criança não vai reclamar nada, ela não vai ter dor, não vai estar irritada, não vai ter febre, e ela só vai estar talvez mais desatenta, às vezes por estar mais desatenta ela pode ficar um pouco mais irritada também. Né? E aí a importância da atenção a essa pergunta, porque a gente vê que os sintomas não serão médicos exatamente, que não vai ser febre, tosse, nem nada disso. Vai ser dificuldade na fala, uma agitação muitas vezes. É uma idade em que a gente já começa a ficar, será que tem TDAH? Será que é agitada? E às vezes é só uma criança que está com uma dificuldade de se concentrar na escola, de escutar bem, a importância da gente dar atenção a esses sinais e conversar com o pediatra. Quem vai poder fazer. Não é para criar paranoia em nenhuma mãe, porque as mães já têm uma certa tendência a querer falar, nossa, será que é isso que meu filho tem? É só para a gente ver quantas questões precisam ser investigadas quando algo não vai bem, especialmente no desenvolvimento das crianças, né? Doutor, vamos voltar agora pensando nas faixas etárias. Vamos evoluindo. Problemas comuns na infância. Quais são os outros fatores que podem levar à perda auditiva ao longo da vida? Então, um que é fundamental a gente falar é a exposição a ruído intenso, né? E isso é uma causa importante, geralmente precisa de uma exposição numa intensidade alta por um período prolongado, né? Isso a gente acaba se preocupando mais na parte ocupacional, né, relacionada ao trabalho, porque são pessoas que vão fazer turno de 4, 6, 8 horas num lugar que é muito barulhento, e aí essas pessoas, que o ideal é já ter sido avaliado esse risco para a audição, vão usar o protetor adequado na audição, né? Mas esses hoje, felizmente, na maioria dos lugares, são bem acompanhados. O que a gente preocupa muitas vezes são os usos que a gente faz sociais, né? Por exemplo, fone de ouvido. Não tem ninguém controlando a intensidade que os jovens, ou todo mundo está usando o fone de ouvido, e às vezes você fica muitas horas ouvindo música numa intensidade alta, e isso pode ser prejudicial também, né? Ou mesmo numa festa. Você vai numa festa, fica perto da caixa de som, local aquele muito apito, fechado. muitas vezes que fica. Pois é, isso que você comentou é interessante. Se você sai de um lugar barulhento e você percebe um apito no ouvido, isso significa que você já teve uma lesão no ouvido, tá? E isso eu tenho certeza que quase todo mundo já teve em algum vez na momento. Vida, já tá? passou. Se fizer uma audiometria, enquanto você está com esse zumbido, tem chance de ter alguma perdinha na audição. Passageira mas felizmente, na maioria das vezes é passageira. Entre 12 a 24 horas, volta ao normal. Mas se você faz isso com frequência, vai ter um dia que talvez ela não volte. Começa a ficar irreversível. E vai começar a ficar tendo uma progressão da perda. Agora, um mito ou verdade sobre esse assunto do fone? É verdade que esses fonezinhos que vão dentro da orelha, assim, igual esse que eu estou usando aqui, pequenininho, esses que estão na moda por Bluetooth, são mais prejudiciais do que aqueles que ficam para fora? O de arco ou dá na mesma? O que importa é o volume? O que importa é a intensidade do som. Bom. Tá? O que às vezes acontece é que naqueles que você usa de concha, como ele abafa melhor o som que vem de fora, você acaba usando ele numa intensidade menor. Tá? Mas o que importa é a intensidade e a duração da exposição. Isso que é o que importa. E o que eu gosto de usar como referência, assim, para você saber se a música está alta, se as outras pessoas que não estão com fone estão ouvindo a sua música, significa que está ouvindo muito alto, tá? É uma referência bem grosseira, tá? Outra coisa, o ideal é não passar de 70% da capacidade. Do nível de volume do equipamento também. Isso outro Tem a pergunta de um telespectador que leva o olhar para outra faixa etária, que a gente também estava chegando lá. Sr. Carlos Alberto de Souza, de Niterói, Rio de Janeiro. Boa tarde, Sr. Carlos Alberto, seja bem-vindo. Toda pessoa idosa vai perder um pouco a audição? E qual é a idade que isso começa a acontecer? Tá. A gente até estava comentando isso um pouco antes de começar o programa. Né? A audição, como tudo na vida, assim, o corpo envelhece. O corpo vai envelhecendo, a audição envelhece também. Isso varia muito de pessoa para pessoa, tem relação genética, mas de uma certa forma, a partir dos 50 anos, isso a maior parte das pessoas começa a ter algum grau de perda,
geralmente é mais comum nos sons mais finos, nos sons agudos, que a gente fala de agudos, de frequências agudas. E essa perda vai sendo lentamente progressiva. A velocidade dela, de progressão, isso tem muito fator genético e tem fator com outras doenças que a gente pode ter que, se não estiverem bem controladas, que é, por exemplo, a pressão alta, o diabetes e o colesterol, ou doença da tireoide também, isso tudo pode estar relacionado. Então, é importante controlar bem essas doenças, ter uma vida saudável de forma geral, né? Fazer atividade física, tudo isso, para também isso interfere na saúde auditiva, tá bom? Mas o ideal é, se você está suspeitando, independente da idade, o ideal é passar numa consulta com o otorrino. Às vezes pode ser só uma questão de tirar uma cera e já melhora, já vai sair do consultório ótimo, feliz da vida. Mas pode ser o caso de precisar de algum tratamento a mais. Eu trouxe no começo do programa, doutor, alguns exemplos de coisas que a gente vê bem no nosso cotidiano. Por exemplo, está assistindo televisão, alguém que sempre deixa o volume muito alto, ou alguém que fala muito alto no celular. Esses são fatores mesmo para a gente desconfiar de que essa pessoa está sofrendo perda auditiva? São fatores interessantes, assim, é lógico que às vezes tem o hábito também, né? Tem pessoas que têm o hábito de falar mais alto, né? Mas principalmente se é uma pessoa que está mudando o hábito dela, é um fator para se chamar a atenção. Outro clássico é a pessoa ficar perguntando, né? Fala, que, né? É lógico que pode ter uma relação de desatenção, né? Às vezes a pessoa estava fazendo outra coisa quando você foi conversar com ela, mas é algo a se chamar a atenção também, principalmente se você já estava ali conversando com ela estava te olhando de frente e mesmo assim ela está pedindo para repetir, e antes ela não tinha esse hábito ainda, é uma coisa a ser investigada, né? E o importante é igual eu comentei antes, hoje em dia a gente tem tratamento para praticamente todos os tipos de surdez. E aí o senhor me faz lembrar, no começo do programa a gente estava com uma imagem aqui sobre o sistema auditivo todo. Há pessoas que escutam, mas não entendem. Elas continuam ouvindo a voz, mas parece que elas não conseguem entender. A gente tem pessoas que não escutam mesmo, vai ficando mais baixinho. São tipos diferentes de surdez, doutor? De acordo com a parte que é acometida? Isso pode acontecer. Realmente, assim, a cóclea, que é o nosso órgão realmente que ouve, ela pode ir degenerando e, assim, em geral, ela tende a ir piorando os limiares dela, mas às vezes ela piora bastante a compreensão, né, a capacidade de compreensão, que é feita na parte cortical ali no cérebro, sem necessariamente ter uma grande piora da parte limiar, que a gente fala, que é a intensidade que ela realmente responde a ruídos tipo apito, né, que é o que a gente faz na audiometria. Então, às vezes acontece realmente de uma pessoa que tem uma perda auditiva, que no limiar não é tão ruim, mas a compreensão é muito ruim. E uma das coisas que piora a compreensão é a perda auditiva que a pessoa não corrige. Não, por exemplo, a pessoa mais idosa, isso é mais comum em idosos, que vai tendo aquela perdinha leve, que vai avançando e ela vai deixando para lá. Às vezes o cérebro dela como vai sendo menos estimulado pela audição, porque se ela está ouvindo menos, está chegando menos informação no cérebro. Ele vai tendo mais dificuldade de interpretar os sons que ela ouve, tá? Então, isso é uma grande dificuldade, porque às vezes quando a pessoa vai começar a usar o aparelho, ela sente um pouco mais de desconforto, dá um pouco mais de trabalho da gente adaptar. Então, o ideal é, à medida que começa a perceber que está tendo uma perda auditiva, já tem que tentar corrigir o quanto antes, porque é mais fácil essa adaptação, tá? Do que se a gente esperar, falar, deixa quando não estiver entendendo nada. Aí dá para fazer, difícil. Mas é mais trabalhoso. Como é que o médico confirma que a pessoa está com perda auditiva? O exame principal que a gente utiliza é a audiometria, né? Que é um exame que geralmente faz uma cabine isolada acusticamente. A gente depende da resposta da pessoa, né? Então ela vai estar ouvindo com o fone, a gente testa uma orelha de cada vez, vai diminuindo o som e a pessoa vai falando que ouviu, né? Ou dá um sinal para a fono que está fazendo o exame, ou aperta o botãozinho, e até chegar no menor som que a pessoa para de responder falando que ouviu. Esse é o limite da audição
para aquela frequência específica para aquela orelha. E vai testando isso em diversas frequências para cada orelha. E, por exemplo, em crianças que não respondem, não conseguem interagir, muito pequenas, a gente tem exames que não dependem da resposta dela. Que o mais conhecido é o BERA, né? Que a gente faz esse teste, põe uns eletrodos na testa e dá um estímulo sonoro. E aí, pelo eletrodo, ele capta a resposta que a cóclea está dando ao som. E aí, com isso, a gente tem uma noção indireta do limiar de audição que essa criança está tendo, que a gente vai diminuindo a intensidade do som e vai vendo se capta essa resposta. Quais são, dentro das causas mais comuns no nosso país, do que o senhor mais vê no dia a dia, quais são os tratamentos mais usados? A gente fala muito do aparelho auditivo. Ele realmente é muito usado ainda? De uma forma geral, quase todos a gente começa pensando em aparelho auditivo, né? É uma opção super interessante, bem versátil e o melhor de tudo, dá para testar, né? A pessoa testa. E hoje, pelo menos o hábito aqui em São Paulo, eu imagino que na maior parte do Brasil, mesmo nas lojas, eles emprestam aparelho para você testar ali, fica alguns dias testando no seu trabalho, em casa. Para ver se a pessoa se adapta. Para ver se realmente se adapta e se gostou daquele modelo, ou se vai querer um modelo diferente. E tem no SUS também, né, que é importante. Demora um pouquinho mais, lógico, mas assim, tem uma no possibilidade. SUS. É uma possibilidade e funciona muito bem. Aqui em São Paulo, pelo menos, funciona muito bem. O aparelho vai trazer de volta a audição perdida, 100%, ou ele vai melhorar um pouco? Ele tem capacidade de recuperar praticamente totalmente a audição. É lógico que assim, depende da intensidade, depende do tipo de perda auditiva, mas qual que é o aparelho auditivo, ele amplifica os sons de acordo com as frequências que você precisa. Ele não é simplesmente um amplificador de som, que pega um som e aumenta todas, né? Por isso que esses que vendem na TV são arriscados, porque eles muitas vezes só jogam o som lá para cima e isso vai causar desconforto na pessoa. Tá. O ideal é esses que ela vai pegar a audiometria e vai ajustar o aparelho certinho, tá? E hoje em dia os aparelhos são muito discretos, tá? Vocês não devem ter percebido, mas eu tô com um aqui, tá? Desde o começo da entrevista, que era só para mostrar, tá? Como ele é discreto. Tá eu não tinha visto, só descobri agora na hora do intervalo, esse aqui é um modelo falso, na verdade, é para mostrar, tá? Eu, felizmente, eu não tenho uma perda, né? Mas é super discreto, mesmo eu cabelo curto, ninguém estava percebendo. Isso é importante porque antigamente eles eram muito grandes, chamavam muita atenção, as pessoas tinham um certo constrangimento, como de usar um atestado de envelhecimento. A gente já teria até que discutir isso, porque envelhecer é ótimo, né? Tá todo mundo... O importante é envelhecer com saúde, mas tudo bem usar um aparelho, mas ajuda, né, doutor? E esse aqui é um modelo super comum, super versátil, que amplia quase todos os tipos de perda de audição, que é o de trás da orelha. Mas tem outros modelos, por exemplo, que aqui menorzinho, que a gente usa intracanal, né? Que é como se fosse um ponto eletrônico, né? Esse aqui fica totalmente escondidinho ali, dentro do canal do ouvido, né? Depende do tipo de perda auditiva, né? Então não é para qualquer perda auditiva, cada tipo de perda tem um modelo ideal, mas para quem tem esse receio de, alguém vai ver, existem opções, tá vendo? Aquela que eu mostrei, discreto, né, que eu estava antes, essa daqui, por exemplo, e tem outros modelos também, outras formas que também dá para ficar bem escondidinho. Mais discretos, né, evitando esse desconforto, mas a gente vê a importância do tratamento, porque quanto menos atenção se dá, maior vai ser a perda e mais difícil vai ser para essa pessoa, porque vai perdendo toda essa capacidade de interação, de processamento, os riscos de Alzheimer, por exemplo, como destacava, é importante buscar logo o tratamento. Quanto antes é mais fácil, né? Aqui, só retomar aqui um pouquinho, falar um pouquinho da anatomia, né? Só lembrando, né? Aqui a orelha externa, aqui é o canal do ouvido, aqui é o tímpano, né? Que é uma pelezinha que fica no fundo aqui do canal, que ela é como se fosse a pele ali do tambor, que ela é grudada nos ossículos, né? Aqueles famosos, que é o martelo, a bigorna e o estribo.
né? E aí ela grudada aqui no martelo, ela vibra o martelo para jogar o som para dentro aqui da cóclea, né? Que é o caracolzinho, que é onde a gente vai pegar esse som e vai jogar pelo nervo para o cérebro, que é onde realmente a gente vai interpretar esses sons que a gente está ouvindo, né? Então, assim, onde pode ter problema na audição? A gente pode ter problema porque a cóclea não está ouvindo tão bem, mas tudo o resto é ruim, é bom, quer dizer. Ou, eventualmente, a gente está com problema nesse sistema aqui. Ou problema, por exemplo, o tímpano está perfurado, o ossículo não está vibrando bem, está com secreção aqui, igual aquela que eu mostrei. Isso também dificulta o som a chegar na cóclea e isso atrapalha, né? E tem uma doença também que é relacionada, é familiar, genética, que é a otosclerose, que esse ossículo, que é o estribo, ele vai ficando mais rígido, vai ficando mais difícil de movimentar, e aí com isso a pessoa vai tendo uma perda auditiva. E esse é um tipo de doença que responde bem ao aparelho auditivo, mas também tem um ótimo resultado com cirurgia, tá? Na cirurgia a gente tira o estribo e troca por uma prótese, tá? Que é uma prótese que fica ali, pode ser de metal, de titânio ou de um plástico que é tipo Teflon. Ele vai fazer a função do estribo e ela vai ficar funcionando ali o tempo inteiro. E tem um resultado muito bom também nessa cirurgia. É muito interessante. E aí, quando, por exemplo, a cóclea, né, que não está funcionando mais, aí a gente tem uma opção também que o SUS também fornece, que é o implante coclear, tá? Que aí é um equipamento que a gente vai colocar, fica por trás da orelha e passa um fiozinho que vai entrar aqui na cóclea. E aí esse fio, o som vai ser captado por fora, pelo aparelho, a parte de fora joga para a unidade interna, que a gente fala que é a parte que fica embaixo da pele, e aí ele vai jogar aqui para a cóclea para estimular a cóclea e o nervo auditivo. E aí o cérebro vai fazer a interpretação desse som. A gente vê que soluções a gente tem para várias situações diferentes. O importante é que as pessoas cheguem ao médico, cheguem ao especialista. Por isso a gente agradece ao doutor Ricardo pelas informações. Doutor, muito obrigada pela conversa hoje. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço a a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia por ter disponibilizado essa oportunidade e ao convite da emissora aqui.